Olá, tudo bem? Eu sou o professor Palma e convido você a me acompanhar um pouquinho aqui para a gente conversar sobre direito. Você tem um tempinho? Em um videozinho anterior, eu falava a respeito do conceito de crime e então explicava sobre o conceito analítico. O conceito analítico de crime é aquele a que chegamos através da decomposição do crime. Nós desmontamos o crime e vamos perceber quais são os diversos elementos que o compõem. Dessa maneira, nós podemos perceber e identificar esses diversos elementos e analisá-los para chegar a uma compreensão mais completa sobre esse importantíssimo fenômeno que acontece na vida em sociedade, que é o crime. Um fenômeno indesejável, é bem verdade, mas igualmente verdade que é um fenômeno impossível de evitar, inevitável. Então nós precisamos compreendê-lo. Analisando esse conceito analítico, nós encontramos as duas principais teorias, que são a teoria bipartida e a tripartida. Para a teoria bipartida, o crime é composto de dois elementos, sendo eles o fato típico e a ilicitude ou antijuridicidade. A culpabilidade, para quem segue a corrente bipartida, é apenas um pressuposto para a aplicação da pena e não elemento do crime. Para quem segue a corrente tripartida, a maioria, o crime é composto de três elementos: o fato típico, a ilicitude ou antijuridicidade e a culpabilidade, que integra o próprio conceito de crime. Crime, então, é fato típico e ilícito praticado por um agente culpável. Veja, tanto para a corrente bipartida quanto para a corrente tripartida, o primeiro elemento do crime é o fato típico, que nós já estudamos num outro videozinho aqui também. O fato típico é composto de 4 elementos: a conduta, o resultado, a relação de causalidade e a tipicidade. Quero agora, nesse momento, falar sobre a conduta. Quando nós vamos analisar a conduta, primeiro elemento do fato típico, nós identificamos duas principais teorias a respeito da conduta, duas principais correntes que tentam explicar o conceito de conduta: a corrente causalista e a corrente finalista. Para os causalistas, a conduta é um comportamento humano voluntário que produz a modificação do mundo exterior, um resultado naturalístico. Conduta é comportamento humano voluntário que produz uma modificação no mundo exterior, um resultado naturalístico. Para os causalistas, não se deve analisar, não é momento de analisar a intenção do agente, o seu propósito, a sua razão de agir. Essa intenção, esse propósito, essa razão de agir deve ser estudada em outro momento, dentro da culpabilidade. Os causalistas deslocam para a culpabilidade o momento de estudo do dolo e da culpa. Dolo e culpa, portanto, integram a culpabilidade e não a conduta. Hans Wessel idealizou a teoria finalista. Ele percebeu um fato muito importante. A espécie humana não realiza conduta nenhuma só por realizar. O ser humano não faz nada só por fazer. O ser humano é guiado pelo seu interesse. O ser humano, quando realiza qualquer tipo de conduta, a espécie humana, quando realiza qualquer tipo de conduta, age guiado pelo seu interesse. Então o ser humano só faz alguma coisa por interesse. Logo, não é possível analisarmos a conduta dissociada, separada da análise do interesse, do objetivo, do propósito, da finalidade. Ao se estudar a conduta, deve-se estudar o propósito, o interesse que levou o indivíduo, o agente, à realização dessa conduta. Os finalistas deslocam então para dentro da conduta o dolo e a culpa. Eles saem da culpabilidade e vêm para a conduta. É aqui que se analisa então o propósito, a finalidade. Dito isso, os finalistas entendem a conduta, definem a conduta como um comportamento humano consciente e voluntário dirigido a uma determinada finalidade. Conduta é um comportamento humano consciente e voluntário dirigido a uma finalidade. Isso é que é conduta. Pois bem, ainda falando sobre a conduta, vamos analisar as suas duas espécies principais, não é? A conduta pode ser praticada por ação ou por omissão. A conduta por ação é também chamada de conduta comissiva, né? E dá ensejo aos crimes comissivos, que são os crimes praticados por ação.
São aqueles crimes que estão definidos no Código Penal como uma ação, como uma conduta comissiva, por exemplo, o homicídio do 121, matar alguém. Matar alguém. Perfeito? É uma conduta comissiva. O sujeito, então, na conduta comissiva, na conduta por ação, ele age, ele sai do estado de inércia e ele age, ele se movimenta. E na conduta omissiva? Na conduta omissiva, existe um erro de imaginar que na conduta omissiva o sujeito permanece do estado de inércia, ele nada faz. É um equívoco. Na verdade, ele pode permanecer no estado de inércia, mas ele pode também agir praticando conduta outra que não aquela exigida pela lei. Então o sujeito age para não realizar aquilo que a lei determinava que ele fizesse, o que é também uma omissão. Então, quando o sujeito pratica um crime por omissão, ele pode dar ensejo a duas espécies diferentes de crimes. Quando a conduta é omissiva, podemos dar ensejo a duas espécies diferentes de crime. Os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios, também chamados de crimes comissivos por omissão ou comissivos omissivos. O crime omissivo próprio é aquele crime que está descrito na lei como uma conduta omissiva. O tipo penal descreve uma conduta omissiva e o exemplo é a omissão de socorro do 135, perdão. A omissão de socorro do 135. Né? Se nós analisarmos o tipo penal, nós percebemos que lá está nitidamente descrita uma conduta omissiva, deixar de prestar o socorro. Deixar, conduta omissiva. Quando o tipo penal descreve uma conduta omissiva, nós temos ali então o crime omissivo próprio. Mas e no crime omissivo impróprio, também chamado de crime comissivo por omissão ou crime comissivo omissivo, o que nós temos? Nós temos uma conduta que é descrita no tipo penal como uma ação, mas que é praticado por uma omissão. Então o tipo penal descreve uma ação, mas o sujeito pratica esse crime por omissão. Vamos a um exemplo. Imaginem que uma mãe ou um pai deseje matar o filho recém-nascido. Para isso, ele deixa a criança no berço até que ela morra de inanição. Ele não a alimenta. A criança sem água e sem comida, em pouco tempo, ela morre, ela vem a óbito. Veja, que crime esse pai ou essa mãe praticou? Praticou o crime de homicídio. E o homicídio está descrito na lei como uma ação. Matar alguém é uma ação, uma conduta comissiva. Mas o sujeito praticou por omissão. Ele praticou o homicídio por deixar de alimentar a criança. Então veja, embora descrito como uma ação, o crime foi praticado através de uma omissão. Esse é o exemplo de crime omissivo impróprio, ou crime comissivo por omissão, ou crime comissivo omissivo. Mas vamos além. Esta conduta omissiva, ela pode ser praticada por qualquer pessoa, ela é sempre relevante, qualquer omissão? E não. Nós precisamos analisar o que determina o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal determina quais são as circunstâncias em que a omissão é relevante. Diz lá que a omissão é penalmente relevante quando o agente devia e podia agir para evitar o resultado. Devia e podia. Então é necessário que haja um dever, devia, e podia, ou seja, além de haver o dever, ele estava em condições de agir para evitar o resultado. Isso acontece nas seguintes hipóteses. Primeira, a linha A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Veja, aqui nós temos uma imposição da lei. A lei determina este dever de agir. Exemplos. Os pais com relação aos filhos menores. Os pais têm obrigação legal de zelar pelos filhos menores.
É sua a obrigação de agir para protegê-los. Ainda como exemplos, o policial e o bombeiro. É da sua profissão, o seu regulamento, a lei que rege essa atividade, que determina que eles têm a obrigação de agir. E se, portanto, não agem, ferem esse dever de agir e estão praticando um crime por uma omissão que é penalmente relevante, que desperta a atenção do direito penal. Segunda situação, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. De outra forma? Como assim de outra forma? De outra forma que não seja em razão de uma determinação legal. Ora, de outra forma, sem ser determinação legal, então nós temos aí os deveres contratuais, uma obrigação que o sujeito assumiu contratualmente. É, por exemplo, a situação do guia de alpinismo. A pessoa vai lá fazer um rapel, o guia tem a obrigação de impedir que aquela pessoa se machuque, se fira, ele que vai orientar, ele que vai proteger, ele que vai fiscalizar. Um guia que contrata para uma exploração de uma caverna. Um massagista, um médico, eles têm esse dever. Um fisioterapeuta. Imagina, a pessoa contrata uma massagem e o massagista acaba fazendo movimentos que vão ferir essa pessoa. Ele feriu esse seu dever de impedir a produção desse resultado. Então nós temos aí um dever que não é legal, é um dever contratual, decorre do contrato, do pacto, não diretamente da lei. E temos ainda uma terceira e última situação. Com o seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Com o seu comportamento anterior. Então, por exemplo, imaginem alguns amigos que se reúnem no final de semana na beira do rio para um churrasco, para beber, para conversar. Um deles um nadador profissional e os outros profissionais liberais, médico, advogado, um gerente, né? Gente mais acostumada com o computador, uma vida sedentária. E esse atleta, esse nadador profissional, os desafia e instiga a atravessarem um longo rio com correnteza, com uma água gelada, até que ele provoca tanto que alguém aceita. E no meio do rio esse alguém tem uma cãibra e começa a afogar. Aquele nadador que com o seu comportamento anterior gerou o desafio e instigou o colega a mergulhar naquelas águas, tem a obrigação de impedir a produção do resultado e, se não o faz, pratica uma omissão penalmente relevante. Ou uma outra situação, infelizmente muito comum no nosso país hoje em dia, daquele vizinho que no lote do lado junta algumas folhas e sujeira e resolve atear fogo numa manifestação de estupidez, de desinteligência, de pouco desenvolvimento, quer tacar fogo, ao invés de juntar para o lixeiro levar. Né? Além de praticar uma grande ofensa contra o meio ambiente e um crime ambiental, vamos imaginar que aquele fogo alastra e pega na casa de alguém. Ele tem a obrigação de impedir o resultado, que as pessoas se firam, se machuquem, porque veja, com o seu comportamento anterior ele criou o risco. E agora ele tem a obrigação de impedir o resultado, e se não o faz, ele pratica uma omissão penalmente relevante. Tudo bem? Vale ainda falar sobre as situações que excluem a conduta. A conduta é um comportamento humano consciente e voluntário dirigido a uma determinada finalidade, dizem os finalistas, e existem certas situações que excluem essa conduta, né? Então, coação física absoluta ou irresistível. Imagine que alguém menor e mais frágil é dominado por alguém maior e mais forte, que colocando uma faca em sua mão, o obriga a esfaquear uma outra pessoa. O sujeito não queria fazer isso, lógico que não, ele tentou resistir, ele tentou lutar, mas a força do outro sujeito é muito maior, ele foi absolutamente dominado e acabou sendo levado àquilo, mas veja, conduta é comportamento consciente e voluntário. Ele agiu de maneira voluntária? Evidente que não. Ele foi forçado. Logo, sem a voluntariedade, excluída está a conduta e ele não será responsabilizado. A responsabilidade é do sujeito que o dominou e o obrigou a aquele movimento físico. Segunda hipótese, caso fortuito e força maior. Caso fortuito, evento proporcionado pelo homem, força maior, evento decorrente da natureza. Imaginem um cuidador.
Aquela pessoa que é contratada para cuidar de um idoso. Imagine um grande centro como São Paulo, por exemplo, e esse cuidador não consegue chegar ao trabalho por conta de uma greve do sistema de ônibus. Ele tem que pegar 4 ou 5 condições, viaja por horas para chegar, não conseguiu chegar. Como não chegou, não aplicou a medicação que aquele idoso necessitava e ele veio a morrer. Posso responsabilizar o cuidador? Não, mas ele não se omitiu no cuidado que era devido? Veja, se omitiu, mas por caso fortuito. Não houve, de sua parte, voluntariedade, ele não desejava isso. E, portanto, não pode ser responsabilizado. Está excluída a sua conduta para efeitos penais. Agora, e se ele não chegou no trabalho, mas não foi por uma greve de ônibus, foi por conta de uma inundação? Choveu, houve uma inundação, ninguém consegue ir para lugar nenhum, ele não conseguiu chegar. Ora, de novo, está excluída a sua conduta, não há voluntariedade, e agora, por um evento da natureza, força maior. Outra situação de exclusão da conduta são os atos e movimentos reflexos. Sabe aquela ideia do médico que cruza a perna do paciente, bate com um martelinho para testar o reflexo? Pois bem, imagine agora que ao bater com o martelinho o sujeito levanta violentamente a perna, acerta o maxilar do médico, quebrando o maxilar. Poderei responsabilizar esse paciente? Certamente que não, pois ele não agiu com voluntariedade, foi um movimento reflexo, isso afasta a sua conduta e ele não pode ser responsabilizado. Foi um acidente, um infortúnio. E temos ainda os estados de inconsciência, né? E aqui, sonambulismo e hipnose. Imagine o sujeito sonâmbulo, um sonambulismo profundo, que o sujeito sai andando pela rua, sai até de casa, e ele está lá sonhando, ele está em Nárnia, está pensando em sei lá o que, absorvido pelo sono, não sabe o que está fazendo, né? E alguém chega para tentar levá-lo para casa, acordá-lo, e ele no meio do sonho acha que está sendo atacado e reage violentamente contra aquela pessoa, ferindo a pessoa. Poderei responsabilizá-lo? Não. Por quê? Porque faltou consciência e voluntariedade na sua conduta. E sem consciência e voluntariedade, a sua conduta está afastada. A mesma coisa na hipnose. Uma hipnose séria, evidentemente. O sujeito hipnotizou a pessoa e está fazendo a pessoa regredir, analisar, lembrar de eventos da vida, e de repente o hipnotizado lembra de um evento muito ruim, quando foi atacado, violentado no passado, e num movimento acaba atingindo o hipnotizador e o fere. Posso responsabilizar essa pessoa criminalmente? Não. Por quê? Faltou consciência e voluntariedade, está afastado da sua conduta, e ele então não pode ser responsabilizado. Tudo bem? Volto depois para a gente conversar sobre os outros elementos do fato típico, tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. Me diz aí a sua opinião. Espero estar ajudando você a aprender o direito, tá bom? Beijo no coração. Até mais, pessoal.